a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 10. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Você veio, eu creio que todos vocês que vieram aqui, vieram com o coração aberto para Deus falar contigo. Eu não creio que você veio aqui hoje para passar o tempo. Eu não creio. Eu creio que você veio aqui para deixar Deus, para Deus te guiar, te direcionar. Quantos vieram aqui realmente com o coração aberto para ouvir a direção de Deus? Você veio? Sim ou não? Então, quando você abrir aí, vamos orar. Curve sua cabeça. Espírito de Deus. Conforme essas mãos levantadas que mostram o interesse em serem ministrados, eu quero pedir que o Senhor tome de conta agora da palavra. Use cada frase, cada palavra que sair da minha boca, o Senhor use para ministração pessoal e coletiva da tua igreja. Rompe, Senhor, todas as barreiras de dificuldade sobre nós, da incredulidade, da frieza, e atinja-nos, Senhor, com essa espada afiada de dois gumes, que muda, que transforma a vida de qualquer ser humano, que ela venha pura e genuína para nos transformar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar começando a partir de hoje uma nova série de mensagens, que eu intitulei de Transformados. E nós vamos falar sobre a transformação que o Evangelho, o poder de Deus é capaz de fazer na vida de qualquer ser humano que se achegue a Ele. Eu sempre falo isso e estou repetindo para que você entenda. É impossível uma pessoa ter uma experiência, um encontro com Deus verdadeiramente, e ela não ter as marcas de uma transformação desse Evangelho. Esqueça, por favor, a questão igreja, esqueça a questão institucional, denominacional, a placa da igreja, esqueça a igreja como uma organização social. Esqueça isso, por favor, nesse momento. Entenda que a igreja é um povo que foi chamado para fora, embora a gente esteja dentro de um templo, mas nós não fomos chamados para estar presos a uma religiosidade, nós somos chamados para fora deste mundo, para fora desse sistema diabólico que está aí no mundo e está levando multidões. Mas essa igreja foi chamada para ser tratada, para ser transformada. Essa igreja foi chamada para ser atingida como uma flecha e ser lapidada ao ponto de ser transformado para a glória de Deus. E quando nós chegamos na igreja, esquece a instituição, quando chegamos no meio desse povo e não temos essa transformação, e não somos atingidos por essa mudança, a nossa vida vai ser simplesmente uma religiosidade barata. E não é esse o propósito de Deus. Não foi para isso que aquele pão e aquele suco de uva, que representa o corpo e o sangue de um homem, filho de Deus, que foi derramado por nós, ele não foi derramado por nós para que nós sejamos apenas religiosos, de frequentadores de culto, que não tenha nenhuma mudança, nem fora, nem dentro, nem de mente, nem de pensamento, nem de pecado, nem de desejos, nem de nada. Não foi esse o propósito de Deus. O plano, a morte, que envolve a morte do Filho de Deus, veio para nos resgatar para o Senhor. Não simplesmente para nos colocar dentro de uma instituição religiosa. E é tanto que o próprio Jesus,
ele vai usar uma figura que mostra a transformação que esta palavra, que este evangelho, que este reino veio trazer na nossa vida, na vida de todo ser humano. E ele usa, várias figuras de linguagem. Entre elas, ele usa a figura da ovelha. A figura da ovelha, a figura do pastor. E é o que nós vamos ler. Vamos ver. Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer, todo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. 5. Mas de algum modo seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará a pastagem. O ladrão vem somente para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, glória a Deus. Segura aí, daqui a pouquinho a gente lê mais. Mas eu quero ministrar sobre esta transformação. O meu tema hoje é transformados em ovelhas. Transformados em ovelhas. O evangelista João, ele pega essa parábola que Jesus conta, e ele vai fazer essa descrição do pastor, do bom pastor. Ele vai definir que há um pastor e que há ovelhas. E vai trazer isso para dentro do reino de Deus. E ele vai fazer a comparação dos cristãos, dos seguidores de Cristo, dos que aceitaram a Cristo, dos que querem servir a Cristo. Ele vai comparar e vai chamar que são como ovelhas, conforme o próprio Jesus falou. E é sobre ovelhas que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre a natureza da ovelha. Alguém aqui já criou ovelha? Tem alguém que já criou ovelha? Seu Solon já criou? Já criou. A Beck já criou também? Mais alguém? Poucos criaram ovelhas, né? Mas eu quero te falar um pouco sobre a natureza da ovelha. Jesus nos compara a ovelhas e nós temos muito que aprender com as ovelhas. Em outra passagem, os evangelistas vão falar sobre a ovelha e sobre o bode. Jesus vai dizer que na sua vinda, ele vai separar ovelhas de bodes. Ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Mostrando que a natureza da ovelha é diferente da natureza do bode. Embora eles sejam parentes próximos, né? Todos são caprinos. Mas cada um tem uma natureza diferente. A natureza do bode é uma, a natureza da ovelha é outra. Bode tem a natureza de bode, ovelha tem a natureza de ovelha. São semelhantes, mas têm características bem diferentes. A ovelha, por exemplo, ela tem uma característica única. Ela não tem duas naturezas. Não tem hora que ela é bode e tem hora que ela é ovelha. Não, ela será sempre ovelha. Ela não vai querer dar uma de bode. Porque o bode, a ovelha é ovelha. Ovelhas, por exemplo, elas vivem e dependem de um pastor. Elas dependem realmente de um pastor.
elas não enfrentam o pastor. A natureza delas é de obediência. Normalmente, acontece, mas normalmente a ovelha, ela não é de fugir do rebanho, ela não é, a natureza dela, salve algumas exceções, mas a natureza dela não é de estar fugindo toda hora do rebanho, não é de estar mordendo o pastor. E quando ela foge do rebanho, é uma questão de visão. Porque toda ovelha, os estudiosos dizem que toda ovelha é míope. Sabe o que é miopia? A gente tem miopia, né? As ovelhas são míopes. Elas, no máximo, conseguem enxergar 3 metros na frente dela. Só 3 metros ela consegue enxergar. E, nitidamente, 1,5 metro. Então, ela pode estar muito bem caminhando para um buraco, sem saber. O buraco estiver ali a 3 metros na frente, ela não vai ver o buraco. E ela pode estar caminhando sem saber. Ela só vai ver nitidamente o buraco quando ela tiver a 1,5 metro de distância, já bem pertinho de cair. Por isso ela é um animal, a natureza dela requer que ela tenha pastores. Requer que ela tenha guias, que não deixe ela cair no buraco, que não deixe o seu inimigo pegar, no caso o lobo. Não é? E a gente vê na história, na cultura bíblica, que naquele tempo de Jesus, principalmente, era muito valorizado a questão da ovelha, do pastor, que era uma profissão, não é? E era muito importante a questão das ovelhas, porque se alimentava de ovelhas, se fazia roupa da lã das ovelhas, se bebia o leite das ovelhas, se comia carne das ovelhas, se fazia comércio das ovelhas, criava, vendia, trocava. Os grandes ricos da época eram donos de muitos rebanhos de ovelhas. E toda ovelha, ela é um animal que requer muitos cuidados. Toda ovelha requer cuidado e precisa ser observada 24 horas. Ela não poderia ficar muito tempo sozinha, porque era um animal muito frágil. E facilmente ela era tida como presa. Muito, muito fácil. Por essa característica da ovelha, a Bíblia, quase que toda, vai usar a ovelha como um símbolo. A Bíblia vai usar esta questão da ovelha como um símbolo. Deus escolheu a ovelha para ser um símbolo do seu reino. Por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Cristo foi o símbolo da melhor, da principal, da mais perfeita ovelha, que foi o Cordeiro de Deus. No caso, o Cordeiro é a ovelha masculina, né? E aí a gente vê que é interessante quando a gente vai estudando a natureza da ovelha. E porque Deus escolhe a ovelha para ser um símbolo bíblico e para ser comparado a nós, ou para nos comparar a ovelhas. Porque nós temos muito a aprender com as ovelhas. E eu vou te falar que algumas características, não posso trazer muitas por conta do tempo, mas eu separei algumas características das ovelhas, para que nós possamos aprender com elas, para que nós possamos aprender com esse símbolo bíblico, a chegar mais perto da transformação que nós temos que receber do Senhor. Primeiro a gente precisa entender que bodes, como eu falei, são bodes, ovelhas são ovelhas. O símbolo que Deus usa são das ovelhas, não são dos bodes. Pelo contrário. O bode já é usado como outro símbolo, como um símbolo de rebeldia, de desobediência e etc. Então, estamos falando de ovelhas. Primeira característica da ovelha que me chamou a atenção é que ovelhas são mansas. Ovelhas são animais mansos, dóceis. É muito interessante essa questão. Eles são tão mansos que eles não têm capacidade de se defender. Você já viu uma ovelha, quem já tratou com ovelha sabe muito bem. Você já viu uma ovelha rosnar, mostrar os dentes? Você vê um piche rei desse tamanho, que você pega, chega perto dele e... Mas a ovelha é tão dócil que você não vai ver a ovelha.
mostrando os dentes, rosnando, latindo, mordendo, correndo, rápido, mostrando suas garras. Você não vai ver uma ovelha, porque não é característica de ovelha. Ovelhas, para você ter uma ideia, não podem lutar, não podem fugir e não podem assustar ninguém. Ao contrário do bode. O bode ele é briguento, ele assusta, ele vai para cima. A ovelha não, ela não tem nem garras, não é? Ovelhas deixadas por conta própria não duram em lugar nenhum, porque elas são extremamente dependentes. Praticamente, para você ter uma ideia, qualquer outro animal, na sua natureza, tem uma chance de se defender, de se sobreviver, na natureza solta. A ovelha não. A ovelha é totalmente frágil. Para você ter uma ideia, quando ela, de tempos em tempos, normalmente no verão, a ovelha ela é tosquiada, é tirada a lã. E quando a ovelha vai ser tosquiada, vai ser tirada a lã, ela não oferece nem resistência. É como se ela soubesse que ela nasceu para aquilo. É como se ela soubesse que ela nasceu para ser tosquiada, para ser usada aquela lã em algo. É como se ela entendesse que ela nasceu para servir, que ela nasceu para doar aquela lã para a sobrevivência humana. E ela nem resistência ela oferece. Porque ela entende que tem horas que a lã precisa ser tosquiada, porque a lã, se não for tosquiada, começa a enrolar, criar nós, e prejudica a saúde da própria ovelha. Sabe aquela lã, não sei se você já viu, a figura de uma ovelha, ela fica, parece uma bolota assim, toda cheia, e ela tem que ser tosquiada, porque se ela não for tosquiada, ela fica doente. Ela nasceu para servir também nesse quesito de ser tosquiada. E ela entende que aquilo ali é necessário. Que quem está tosquiando ela está ajudando ela. Não está machucando ela. Não está ali para ser machucada. Ela está ali para fazer parte de um processo da sua própria natureza. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que assim como a ovelha, eu como ovelha do rebanho de Cristo, nós, você, precisamos também ser dóceis. Nós não podemos estar qualquer coisinha mostrando os dentes para o outro. Nós não podemos ser pessoas agressivas. Nós temos que ter a natureza de ovelha. Ser dócil, ser manso. Jesus disse, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. A ovelha é mansa. Nós somos ovelhas, nós temos que ter também essa característica dela. Submissa, tratável, ensinável. O cristão que tem um coração de ovelha, ele também é da mesma forma, ele é dócil. E quando ele vai ser tratado, ele simplesmente se submete, sem oferecer resistência. Ele é submisso, porque ele entende que é um processo. Você é ovelha? Tem processos que você tem que passar. Não acho que porque você chegou aqui, você está 100% perfeito e já sei de tudo, e não preciso mais de ler Bíblia, e não preciso mais de aprender nada, e não preciso mais que ninguém me ensine nada, porque eu já sei de tudo, porque eu já estou na igreja há muito tempo, porque eu já vim de outra igreja, e eu já li Bíblia, e eu sou amigo do pastor, e eu sou amigo do obreiro, e eu limpo, eu lavo, eu toco, eu canto, eu jogo bola, eu bato a cabeça não sei aonde, eu faço tudo. Não. Todos nós precisamos de passar por processos. Que nos trate, que trate a nossa natureza. Porque quando a gente vem lá de fora, normalmente, 99,9% vem com a natureza de bode. Não vem com natureza de ovelha. Amém? Até aqueles que dizem que tiveram o privilégio de nascer num berço evangélico e ser evangélico desde pequenininho, esses também precisam ser tratados.
Nós não podemos em nenhum momento achar que não, mas eu sou da igreja desde pequeno. Não interessa. Não é tempo de igreja que autentica a nossa transformação. É o processo que nós passamos na mão do verdadeiro pastor. É quando nós estamos cientes e lutando para mudar a nossa natureza de bode para a natureza de ovelha. Amém? Quantos entendem, pode dizer um amém? Amém. A ovelha, ou o cristão com coração de ovelha, é aquele cristão que aceita uma repreensão, que aceita um processo, que aceita, que ouve com mansidão, uma doutrina, uma repreensão, sem dar coices, sem se opor, que simplesmente diz, amém, que seja feito o processo na minha vida. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com as ovelhas. Ovelhas são dependentes. Como eu falei, a natureza dela é totalmente inofensiva. Porque Deus criou todos os animais. Se você vê, todos os animais, eles têm formas de se defender, de se atacar dos seus predadores. Todos eles foram criados com uma defesa especial. Por exemplo, a cobra, o leão, até um passarinho pequeno ele se defende. Semana passada eu ia chegando em casa, tinha um periquito no portão. Eu tomei um susto, estava chovendo, e vi aquele negócio amarelo com a cabeça vermelha. Eu nunca tinha visto. Coisa bonita, parecia uma calopsita, assim, mais ou menos desse tamanho, todo amarelinho, com a cabeça vermelha. Eu achei bacana. Eu disse, olha o bichinho, que legal. Bem mansinho, eu fui pegar, bem mansinho. Quando eu peguei, ele quase arranca meu dedo. Eu precisei enforcar ele assim, para ele soltar meu dedo, senão ele torava a ponta do meu dedo. Você vê uma criatura bonitinha, uma criatura, tão meigazinha, tão bonitinha, mas tem a sua defesa. Vai pegar nele para você ver. Quase tora meu dedo. Arranjei lá um vizinho que ficou com ele. Mas a ovelha não é assim. Todos têm defesa, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar, para você ter uma ideia. Cadeia alimentar é aquele, Um come esse, o outro come esse, o outro come esse, o outro come esse. A ovelha fica no final, porque ela não pega ninguém. Olha que interessante. Ela não se defende, ela não tem habilidade de luta. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós, quando somos comparados a ovelhas, nós somos levados a entender que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Que nós, como ovelhas, não precisamos ter armas para nos defender, porque nós temos um pastor que nos defende todo dia e toda hora. Que eu, como ovelha, não preciso sair dando coice em ninguém, principalmente daqueles que vêm me fazer injustiça, porque eu tenho um Senhor que é dono de toda a justiça e vai fazer justiça por mim. Eu não preciso ficar indo para confusão, para briga. Eu não preciso. Eu preciso só estar na dependência do pastor, que quem defende a ovelha não são as suas próprias características. Quem defende a ovelha é o sumo pastor que foi colocado para cuidar dela. Amém? Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus deu a vida pelas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas. Se não existisse pastor, provavelmente ovelha já teria sido extinta. Já teria sido extinta do nosso planeta. Porque a figura do pastor é justamente para defender as ovelhas inofensivas. E aí a gente entende que nós não precisamos nos defender, porque tem o Senhor para nos defender.
quando nos autodefendemos, estamos dizendo para o próprio Jesus assim, ó, não preciso de ti não, Jesus. Quando eu vou mesmo para a questão da briga, pois agora vai ver, eu vou resolver. Eu estou dizendo para Jesus, Senhor, não preciso de ti não, deixa que eu mesmo vou lá e resolvo a situação. Eu não estou sendo ovelha. A ovelha simplesmente diz assim, Senhor, o predador está me atacando, mas eu quero entregar nas tuas mãos. O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de ir para a briga com ninguém, porque o Senhor está cuidando de mim como ovelha sua. Amém? Você entende isso? Amém? Não, você não precisa se defender. Se você se defende, você está dizendo para Jesus que não precisa dar dele, você mesmo resolve. As tuas decisões sobre os meus problemas não são os melhores. Tu não sabe o que é melhor para mim, Senhor. Deixa que eu mesmo vou lá e resolvo. A ovelha não vive assim. A ovelha simplesmente confia em quem protege ela. Confia no pastor. Porque ela é dependente totalmente. Terceira coisa que eu aprendo com a ovelha. Ovelhas produzem o tempo todo. É uma característica da ovelha produzir. Ela foi criada para produzir. Desde que ela nasce, ela já começa a produzir lã. Bem novinha. E quanto mais tosquiada ela é, mais ela produz. É bem interessante essa questão da ovelha. Quanto mais tosquia ela, quanto mais tira a lã dela, mais a lã dela cresce, mais bonita, mais sedosa, mais ela produz lã. Ela é feita, é produzido, o seu DNA foi criado para produzir. Além de carne, leite, a principal matéria que ela produz é a lã. Ela foi criada para produzir. Ela não precisa ninguém mandar ela produzir. Ela já sabe que ela tem que produzir. Na sua natureza, ela já entende que ela tem que produzir. É algo natural. Ela não precisa de uma técnica nova. Ela não precisa, não. Ela simplesmente produz. Ela não para. Ela não depende de nada para isso. Ela está sempre gerando lã. Sempre produzindo. Sempre, sempre, sempre e sempre. Porque a natureza dela é produzir. É dar frutos. Você lembra de frutos? Lembra de produzir frutos do que a Bíblia diz? Alguma vez você já lembrou disso? O que eu aprendo com isso, essa característica da ovelha? Eu aprendo que ovelhas têm um princípio de transbordar. Nós, como ovelhas, temos que produzir para o reino de Deus. Nós temos que produzir para o reino. Nós temos que ganhar vidas, falar de Jesus, tomar iniciativa, não ficar parado, não espere as coisas acontecer, faça as coisas acontecer se você é ovelha. Ovelha, ela está ali para produzir. Quando a gente é ovelha, a gente entende que eu estou para produzir no reino de Deus. Que é a mesma coisa de dar frutos. Lembra lá, João vai falar lá no capítulo 15, aquela árvore que não der fruto vai ser cortada e lançado fora. Por quê? Nós somos chamados para dar frutos. Assim como a ovelha foi chamada para produzir. Você já parou para pensar nisso? Você como ovelha tem produzido o quê? No reino de Deus. Ah, pastor, eu venho para o culto. Você não acha que Deus quer que você produza muito mais? Você não acha que no reino de Deus você poderia produzir muito mais? Você poderia fabricar muito mais lã? Você não acha que você não tem o chamado do Senhor para te usar com muito mais coisas no reino dele? Você já ouviu falar de dons e talentos? Dons e talentos são nos dados para servir a Deus, servir ao reino. E os dons e talentos não são nossos, são emprestados. O Supremo Pastor nos empresta os seus dons e talentos para a gente servir ao reino.
Tudo que Deus lhe deu é para gerar vidas. Todo o trabalho da igreja é para gerar vidas. Uma igreja precisa ter desejo de ganhar vidas, de salvar vidas, de anunciar o evangelho para ganhar vidas. O papel da igreja não é entretenimento, o papel da igreja é vidas. Quando a gente está em célula, quando a gente está discipulando, quando a gente está fazendo o livro de João, quando a gente está fazendo para o alvo, quando a gente está orando, quando a gente está dizimando, quando a gente está ofertando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está pegando um avião, indo lá para o outro lado do oceano, a gente está fazendo isso por vidas, porque nós fomos chamados para gerar vidas. Vidas é o maior desejo do reino de Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Por isso que a ovelha tem que estar pronta para servir. E esse servir vai edificar o corpo de Cristo. Até os nossos recursos, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quando a gente trabalha com coisa que eu simplesmente não gostaria nem de fazer, porque eu não gosto muito de rifa. Mas nós não temos outra opção. Até uma rifa que a gente está fazendo não é para ninguém charlar, fazer turismo, não. É para o reino. Uma limpeza que você vem fazer aqui no domingo de manhã é para o reino. É para que nós estejamos aqui agora, confortavelmente, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Amém? Fala nisso, quem veio hoje aqui de manhã para a limpeza? Cadê? A equipe de hoje? Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos dar uma forte salva de palmas para a equipe de hoje? Quem foi? Kelly, né? Que é a nossa líder da equipe de hoje. Amém, glória a Deus. Outra característica da ovelha. Ovelhas não comem qualquer coisa. Isso eu achei bastante interessante. Ovelha, ela se alimenta, basicamente da sua totalidade, por ervas. Ela não come qualquer coisa. Ela não se alimenta de porcaria. Você sabe como são chamados os bodes no interior? Sabe como são chamados os bodes no interior? Os bodes são chamados de lixeiros do sertão. Porque bode sobe no monturo e come lixo, papel higiênico, caixa de papelão, não é? Saco de plástico, pau seco, se duvidar, come até lata. O bode é chamado como lixeiro do sertão. Ele sobe numa rampa de lixo e limpa lá tudo e faz uma limpeza. A ovelha não. A ovelha é criteriosa na sua alimentação. Ela não come lixo. Você não vai ver uma ovelha, ela fica perturbada, ela fica estressada, mas ela quer a comidinha dela verdinha, a águazinha pura. Ela é muito exigente na sua alimentação. Onde o bode faz xixi, nem mato nasce. Mas também o que ele come, né? Veneno, né? A ovelha, ela é altamente exigente na sua alimentação. Ela não come porcaria, não. O bode come qualquer coisa. E olha que interessante. Uma ovelha só come capim. O capim precisa estar novo, fresquinho, estar bom. E ela não vai atrás de qualquer alimento. Apareceu uma novidade ali, a ovelha corre. Vai outra para ali, a ovelha corre. Já quer experimentar, sem saber de onde veio, quem produziu. Sem saber se vai fazer mal, ela já vai comendo. Não, o bode não. O bode come qualquer coisa. A ovelha é criteriosa na sua alimentação. O que é que eu entendo sobre isso? O que é que eu aprendo? Eu aprendo que quem é ovelha de Deus não come qualquer alimento. Ela quer o alimento puro e genuíno. O alimento da ovelha de Deus é a palavra. Ela não come qualquer doutrina. Ah, surgiu uma doutrina, aí lá vai as ovelhas. Não, o bode vai, as ovelhas dizem, eu quero alimentozinho fresco, eu só como palavra. Ovelha não vai atrás nem de autoajuda, ela vai atrás de ajuda do alto. Que hoje em dia, né, só o que tem é coach, né? Não falando nada contra os coaches, eles fazem um trabalho muito bom e tudo, mas palavra de Deus não se compara e nunca vai se comparar a coach. Já fui em treinamento coach, acho legal e tudo, mas tem um limite. Quem é ovelha de Jesus está
desejoso por pasto verde. Então, a gente aprende que a ovelha, ela é exigente no alimento. Amém? Ela é exigente. Quem é? Quem é essa pessoa? Ah, fulano está pregando, vai ter um apóstolo, vai ter não sei quem que vai estar ali. A ovelha vai dizer o quê? Quem é? Da onde veio? Paga preço de quê? Os bodes saem tudo atrás para comer qualquer porcaria. A ovelha vai verificar na palavra se realmente é o alimento que faz bem, não é o alimento que faz mal. Falar em alimento que faz bem, terça-feira aqui nós temos o nosso culto de doutrina poderoso e maravilhoso, que a gente estuda a Bíblia, que a gente esmiuça a Bíblia. Terça-feira aqui é o dia que a gente aprende versículo por versículo. É um alimento puro e fresquinho, da hora. Não falte terça-feira. Então tenha cuidado com o que você se alimenta. Cuidado. Não fique vendo qualquer porcaria na internet. Não fique dando crédito. Ah, porque tem um nome de igreja. Cuidado. Seja esperto. Outra coisa que eu aprendo da ovelha: ovelhas vivem em grupo. Ovelhas, a característica da ovelha é viver em grupo. Ela nasce para viver em grupo. Ela não se isola. Ela tem a necessidade de estar junta com as outras. Qualquer dia eu vou filmar para vocês. Lá perto de onde eu trabalho, tem um camarada que ele cria umas ovelhas. É mais ou menos umas 20. Eu vi uma cena interessante, eu via no carro, na rua, e elas iam atravessar a rua. Elas são muito organizadas. Normalmente tem uma líder. Acredito eu que seja uma mais velha, que se torna a líder do rebanho. E elas, o dono abre a porteira lá, elas vão comer mato do outro lado da pista. E certa hora elas voltam para o seu curralzinho. E na hora que eu vinha passando, elas vinham voltando. Eu tive que parar o carro, fiquei no meio da rua parado, esperando elas passarem. Mas eu fiquei tão admirado, porque pareciam estátuas. Todas elas estavam paradinhas do outro lado da pista, esperando a líder dar a ordem para atravessar. Meu Deus, eu fiquei tão abismado com aquilo, eu poderia ter filmado, eu esqueci. E todas elas paradas. Ninguém fica berrando, ninguém fica brigando com a outra, ninguém fica dando chifrada na outra. Tudo paradinho assim, parecia umas estátuas. E elas esperavam a líder tomar atitude. Aí de repente a líder vem, uma mais velhinha, mais gordinha, veio e atravessou a rua. Quando essa líder atravessa a rua, ela para do outro lado da rua e as outras todas vêm e acompanham. E eu disse, meu Deus, olha que coisa linda. Olha como nós temos que aprender com a natureza que Deus criou. Eu não vi nenhuma reclamando. Eu não vi nenhuma. Ora, mulher, está muito lesada. Ô, bicha relesada. Eu não vi nenhuma brigando com a outra. Eu vi todas quietinhas ali em bando, esperando o comando da líder. Olha como a gente aprende com a ovelha, meu irmão. Olha como a gente tem que ser ovelha, aprender a trabalhar em equipe, a estar junto. Igreja é isso, é um grupo de ovelhas que está todo mundo ali junto, esperando a ordem para marchar. É para marchar? Vamos marchar. É para ir para o pasto? Vamos para o pasto. Vamos todo mundo junto. Qual é a direção? Qual é a ordem? Isso é lindo demais. Elas são trabalhadas para viver em grupo. Já o bode é o oposto. É um animal briguento, traiçoeiro, arredio, marrento, atrevido. Normalmente você não vê bode em bando, você vê bode separado. Já prestou atenção? Você vê o bode separado ali, comendo sua comida sozinho, não chega perto dele não, que você levou uma amarrada. Ou um coice. Porque a natureza dele é o orgulho, sozinho,
não preciso de estar junto com ninguém. Eu não me misturo, eu não gosto daquele outro bode. Eu não gosto daquela boda. Eu não gosto dele. O meu espírito não se bate com o espírito dele. Por isso que eu gosto de viver aqui sozinho nessa rampa comendo o meu lixo. O bode, ele é resistente. O mesmo coração de quem não é ovelha é desse jeito. Resistente. Gosta de encrenca, discussão, dissensão. Onde tem um bode ou um espírito de bode, sempre tem confusão, divisão, discórdia. Você pode ver. Não aceita a repreensão, é desobediente, é intratável. O cristão com coração de bode é do mesmo jeito, é arredio, não aceita correção, rebeldia é a sua marca. E tratar qualquer assunto com um espírito de bode é difícil. Porque ele não consegue ser tratado. A natureza dele é aquela natureza, já quer dar logo cabeçada. Já quer dar logo cabeçada. Por isso que eu estou falando, que a palavra de Deus, quando entra em nós, tem que tratar a nossa natureza de bode para a natureza de ovelha. Amém? E isso começando dentro de cada um de nós, não tem tempo de igreja. Passando pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos. Quantos são casados aí, amém? Isso que quer, tem coragem de casar também? Sabe por quê, querido? Tu imagina o casal que tem um espírito de bode dentro de casa. Ninguém tem, está amarrado em nome de Jesus aqui, ninguém tem isso aqui. Eu estou falando lá fora. Mas tu imagina um casal que tem um espírito de bode. Como é que não vive esse casal? Já viu como é que é? Ixi, vai dar explosão nessas duas cabeças. Não dá não, duas cabeças grandes vai explodir tudo. E tem casal que está assim. Aqui não, lá fora. Como bode, dentro de casa. Tome, que vença o mais forte. Aí se fere, se machuca. Daqui a pouco, não amo mais. Não era mais a pessoa que eu achei que eu casei. Sempre foi, só que estava com a pele de ovelha. Sempre foi, mas estava com a pele de ovelha. Nunca se deixou ser tratado. E a palavra de Deus vem para nos tratar, para tratar esse espírito de bode que habita dentro de nós. Cuidado, porque não é só quem é casado não, quem é solteiro também. Principalmente quem quer casar. Já pensou? Você é uma ovelha linda de Jesus e casa com bodão. Só porque ele é bonito, cheio de lã, dos olhos claros. Ai, é a ovelha é o que Deus mandou para mim. Depois que casado começa a dar umas marradas. É ou não é? E muitos filhos que têm a natureza de bode. Que o pai chega e diz assim, faça isso. Não, ele quer dar amarrada no pai e na mãe. Mas rapaz, estou dizendo mesmo, rapaz. Um cabrito rei desse querendo dar amarrada no pai e na mãe. Natureza de bode que precisa ser tratado. E a palavra de Deus é para isso, não é para trazer entretenimento para nós não. É para nos tratar de nosso espírito, nosso coração de bode, em corações de ovelhas obedientes ao Senhor. Amém. Por isso que o coração de bode é assim, não quer ser tratado, mas Jesus está pronto para tratar o nosso coração. O símbolo do bode é a insubmissão e a rebeldia. É sério. Aleluia. Por último, para a gente cear, a ovelha, ela tem uma característica que para mim é a principal. Ovelhas
ouvem a voz do seu pastor. Esta é a mais importante das características da ovelha. Ela ouve a voz do seu pastor. E ouvir é mais do que escutar. É obedecer. É compreender e obedecer. Tem uma história que um turista chegou na África e vários pastores vieram com seu rebanho. Chegou um pastor com 200 ovelhas. Daqui a pouco chega outro pastor com 100 ovelhas. Depois chega outro pastor com mais 200 ovelhas. E os pastores ficam conversando e as ovelhas comendo no pasto e se mistura tudo. E o turista vendo aquela cena olhou assim e disse, como é que ele vai saber quem é quem? Como é que ele vai saber? Porque é tudo parecido. Aí daqui a pouco deu a hora deles irem embora e um pastor sai e fala com as suas ovelhas. E chama as suas ovelhas. Aquelas ovelhas daquele pastor seguem a ele. O outro chama para o outro lado. As dele também vai e segue. Todas elas ouvem a voz do seu pastor. Elas têm essa característica incrível. Elas, para você ter uma ideia, elas seguem como elas são ruins de visão, elas são míopes, elas são boas de ouvido. Elas são muito boas de ouvido, elas são muito afiadas no seu ouvir. Duas coisas que a ovelha é boa, é no berro e no ouvir, na sua audição. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a ovelha vem ao culto para aprender algo com os seus pastores aqui da terra, que vem do seu pastor principal. Se você é ovelha do Senhor Jesus, você vem com o coração aberto para ouvir a palavra do pastor principal, que é o Senhor Jesus, que vem pelos pastores da terra. Se você chega no culto, ou na célula, ou em qualquer reunião, seja de liderança, seja de qualquer uma, e você fica resistindo, e você fica olhando, não sei o quê, duvidando, você não está tendo o espírito de ovelha. Por isso a ovelha deve receber a voz do seu pastor, como um canal de entrega da palavra. Quando o pastor fala, a ovelha ouve atentamente. Amém? Ovelhas devem seguir a orientação do pastor. Aqui, graças a Deus, não tem esse problema. Eu já passei por igrejas que a ovelha quer mandar no pastor. A ovelha quer dizer, não, pastor, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Claro e evidente que todos podem chegar para o pastor e dialogar. Pastor, eu queria dar uma sugestão, uma opinião, assim é legal, ao meu ver e tal. Amém, mas quem decide para onde leva o rebanho é o pastor. Ideias são legais, mas a orientação vem do pastor e deve ser obedecida pelo rebanho. Muitas pessoas só querem ouvir as coisas boas do pastor e quando são exortadas, não aceitam. Se você quer ser ovelha de um rebanho, você tem que estar pronto para ouvir as coisas boas do pastor e as coisas ruins. As coisas ruins que eu falo, não é que o pastor quer uma coisa ruim, é que o pastor precisa... Tem hora que precisa exortar a ovelha. O pastor, na época, o pastor mesmo de ovelhas, ele tinha 2 instrumentos. Era o cajado e a vara, ou o bordão. Um deles era só pontudo. Quando a ovelha ia saindo do caminho, ele batia nela. O outro era como um cabo de um guarda-chuva. A ovelha mais rebelde, ele ia lá e com aquele cabo de guarda-chuva puxava pelo pescoço da ovelha, para ela voltar para a obediência. Amém? Alguém ainda diz amém aí? Eu quero concluir essa história, esse sermão, falando sobre uma outra história que eu vi interessante essa semana, e fui pesquisar sobre ela, achei bacana. Sobre ovelhas, que muitos não sabem. Quando a ovelha é muito rebelde, falando do bordão do pastor, do cajado, que servia para corrigir as ovelhas rebeldes. Olha que interessante. Quando uma ovelha era muito rebelde,
ela fugia com frequência do grupo. Que acolá aparecia uma ovelha meia com speedbody e queria fugir do grupo. E não queria estar dentro do caminho, da orientação, do rebanho que o pastor levava. E quando acontecia isso, o pastor, quando acontecia com frequência, o pastor tinha que tomar uma atitude drástica. O que ele fazia? Não se escandalize, mas o que ele fazia? Ele pegava a ovelha e quebrava uma perna da ovelha. Ele pegava aquela ovelha muito rebelde, quebrava uma perninha da ovelha. Ali ele enfaixava aquela perna e era uma espécie de correção. E às vezes aquela ovelha era tão rebelde que ela continuava, mesmo com a perna quebrada, ela continuava fazendo as suas rebeldices. Aí o pastor tinha que tomar a segunda atitude, mais drástica ainda. Ele pegava outra perninha da ovelha e quebrava a perninha da ovelha. E ele quebrava as duas pernas da ovelha, enfaixava. E o que ele fazia a partir daquele momento? Ele andava com a ovelha no seu ombro. Ele carregava a ovelha para onde ele ia. Eu não sei se você já viu na internet, tem muito essa imagem. O pastor com a ovelhinha assim no ombro. Que a gente aqui no Ceará chama de tum-tum. O que representa a ovelhinha no tum-tum? Não sei se você já fez isso, meu pai fazia muito isso quando eu era pequeno, ele me colocava no tum-tum. E eu lembro que ele saía, me levava para a padaria. Eu lembro, me levava para a padaria para comprar pão de manhãzinha cedo, e eu ia no tum-tum achando bom. E você é pequeno, né? Você ficava alto, né? Você achava legal aquela... Mas isso mostra o cuidado que o pai, que o pastor tem com a sua ovelha. Ele não estava ali fazendo mal à ovelha. Ele estava ali ensinando aquela ovelha a ser realmente ovelha, a ter realmente a natureza de ovelha. Por isso ele tinha que tomar aquela atitude drástica e quebrar aquelas duas patinhas da ovelha. E toda vez que aquele pastor ia para algum lugar, ele levava aquela ovelha rebelde e ia conversando com ela. Para ela ir ouvindo a voz dele, para ela ir aprendendo a ouvir a voz dele, para ela ir entendendo que ela estava passando por um processo. E quando chegava no final do processo, depois de um tempo que as perninhas dela já estavam curadas, ele soltava aquela ovelha. E sabe o que acontecia depois desse processo? Aquela ovelha nunca mais se afastava do pastor. Ela aprendia a ter um apego tão grande daquele pastor, que aonde o pastor ia, ela queria estar pertinho dele. Porque ela aprendia que ela dependia daquele guia. Ela passou a ter uma intimidade com aquele guia, a sentir o cheiro dele, a ouvir a voz dele, e ela não queria mais se afastar de jeito nenhum dele. Olha aqui para mim, já vamos cear. Aquele pastor levava aquela ovelha para beber água, para comer. Tudo ela dependia dele, e ele ia ensinando a ela que ela tinha que viver na dependência dele, na obediência dele. Olha para a tua vida agora. Da mesma forma, Deus faz conosco. Às vezes, na nossa rebeldia, na nossa desobediência, Deus tem que pegar e quebrar as nossas perninhas. Na nossa prepotência, na nossa arrogância, na nossa desobediência, na achar que a gente faz o que a gente quer, que a gente já sabe tudo, que a gente não precisa de depender dele, ele simplesmente, por amor a nós, ele tem que chegar e quebrar as nossas pernas. De repente, você olha para a tua vida e você diz assim: pastor, estou ralando ao pastor. Estou ralando ao pastor. Eu não sei como é que eu não tenho explicação para a minha vida não, pastor. Porque olha, é ralação, é guerra por cima de guerra, é luta por cima de luta. Eu não entendo o que está passando na minha vida. Eu quero assim sair, quando eu estou saindo, aí acontece uma coisa, minhas pernas se quebram. Será?
se não é um processo que Deus está te tratando? Para você mudar a sua natureza de bode para a natureza de ovelha. Será se não é por causa da sua desobediência, da sua infidelidade, da sua teimosia? Se não é por causa da sua natureza que ainda precisa ser transformada, que o Senhor está tratando você? Que nessa noite de ceia a gente possa entender isso. Às vezes a gente se acha tão autossuficiente que Deus diz assim: eu vou te mostrar quem você pensa que é. Eu vou quebrar as suas patinhas e vou te mostrar que você depende totalmente de mim. Para comer, para se alimentar, para pagar seus boletos, para ter suas necessidades supridas. Eu vou te mostrar que quem te sustenta sou eu e que você tem que aprender a depender de mim e confiar em mim. E a deixar de ser cabeçudo e querer fazer o que você quer. Mas não precisa de medo. Quando ele faz isso, ele faz por amor, por cuidado. Ele faz porque ele nos ama. Ele vai nos carregar nos ombros quando nós estivermos com as patas quebradas. Ele te carrega. Você pensa que não, mas ele está provendo tudo o que você precisa. Mesmo que o momento seja difícil. Mesmo que você esteja pensando que está dando tudo errado, que as portas estão se fechando, que nada está dando certo. Ele está te ensinando a ser obediente e a ter confiança. Ele te carregará no pescoço até o fim. Eu só quero que a gente reflita agora, antes de cearmos. Reflita. Que espírito você tem tido? Você tem tido a natureza de ovelha? O que falta ser tratado dentro de você? Esquece o outro. Porque às vezes a pessoa vem para o culto e diz assim, esse culto foi todinho para tu, viu? Eu já vi gente. Sai do culto e diz, ei, foi todinho a palavra para tu, viu? Todinho mesmo, tá vendo? Tu é um bode mesmo, viu? Receba para você. Eu recebo essa palavra para mim. Eu quero ter a minha natureza tratada. Da rebeldia, do orgulho, do achismo, da autoconfiança, da teimosia, da infidelidade, da deslealdade, da falta de compromisso, da falta de responsabilidade, da falta de produzir, da falta de assumir o meu lugar no reino de Deus. Curve sua cabeça para a gente orar.